A gente estava domingo passado falando a respeito da pneumatologia, ou seja, o estudo do Espírito Santo. Quem estava domingo passado conseguiu absorver a primeira parte. Hoje a gente vai dar continuidade no estudo do Espírito Santo, porque a gente sempre fala, como a gente falava no domingo passado, que a obra de Cristo, ela tem encerrado nessa terra. A obra de Cristo se encerrou. Aonde que se encerrou? Na cruz. Cristo já justificou o pecador mediante a fé. A obra de Cristo já está encerrada na cruz. Por isso que Cristo foi junto do Pai. Vocês podem olhar pela palavra da verdade, que a Bíblia diz que ele falou: eu vou junto do Pai, mas vocês não vão ficar órfãos. Vocês não vão ficar sozinhos. Eu vou deixar o Consolador, o Espírito Santo. Agora a maior parte, vamos botar nessa terra, no nosso século, na nossa caminhada de fé, 100% da probabilidade de salvação pertence toda ao Espírito Santo. Nada ao homem, porque Cristo já encerrou a sua obra, Deus já designou, quanto do Pai, para o Filho, o sangue de Cristo naquela cruz, que foi salvar os seus eleitos. Agora, o papel do Espírito Santo é fazer com que esses eleitos continuem na caminhada de santificação, e como diz a própria palavra, que sem santidade ninguém verá a Deus. Eu não posso ver Deus se eu não me santifico. Eu não posso ver Deus se eu não fujo das tentações. Eu não posso ver Deus quando eu não luto contra minhas vontades. Você pode ver que a própria palavra de Deus diz, no livro de Tiago: sujeitai-vos, pois, a Deus e resisti o diabo, e ele fugirá de vós. O diabo só foge de uma pessoa quando tem resistência da parte dela. Quando ela resiste às suas vontades, quando ela resiste à sua carne, quando ela resiste os seus desejos, aí sim o diabo foge dessa pessoa. Porque o diabo se alimenta do pecado das pessoas. E quando eu, através da santificação por intermédio do Espírito Santo, aquele que me convence do pecado, aquele que me convence de mim mesmo, aquele que me convence das minhas vontades, o diabo passa fome diante de um eleito de Deus. O diabo, a Bíblia mesmo fala que ele anda ao nosso derredor, bramando como leão, buscando aquele que ele possa tragar. Se ele está ao nosso derredor, quem que está ao nosso redor? O Espírito Santo, nos protegendo, nos auxiliando, nos instruindo, nos ensinando. Se pode ver que a Bíblia diz que o Espírito Santo nos ensinaria toda a palavra da verdade. Você pode ver que 100% da obra salvífica hoje, na nossa vida, depende exclusivamente do Espírito Santo. Os obreiros podem sentar também. Depende totalmente dele. Pode sentar também, auxiliar, por gentileza. Depende totalmente dele. Você pode ver que para você contemplar a majestade de Deus é necessário o Espírito Santo. Você pode ver, para que as suas orações sejam entregues a Deus, é necessário o Espírito Santo. Porque você vai orar, se não tiver o Espírito Santo para interceder por vocês, as orações de vocês vão ser vazias, vão ser ralas, as orações vão ser púdridas, as orações não vão passar desse teto para cima. Precisa do intermediário, o Espírito Santo, o intermediador entre o homem e Cristo. Porque entre o homem e Deus é Cristo, e entre o homem e Cristo é o Espírito Santo. Você pode ver, e como eu estava vendo pela palavra da verdade, estou estudando já há muito tempo sobre o Espírito Santo. Você sabe o que é um holofote, né? Um holofote é uma luminária posta para iluminar um objeto. Olha a importância do Espírito Santo. Todo o Velho Testamento é voltado para quem? Para Cristo. Porém, Cristo falou que o Espírito Santo viria para testificar sobre ele. O Espírito Santo é um holofote que ilumina a sombra que voltava para Cristo e revela Cristo na nossa vida. Um holofote, por exemplo, quando ele está aceso, iluminando um objeto, todo mundo vê aquele objeto iluminado e contempla a aparência daquele objeto. Mas ninguém consegue ter consentimento que aquele objeto só está iluminado porque tem um holofote trazendo luz para ele. É ou não é? É a mesma coisa o Espírito Santo. Não adianta você estar dentro de uma farmácia morrendo quando você não toma o remédio certo, o remédio necessário. É ou não é? Não adianta você estar dentro da igreja quando você não tem entendimento que para você ser salvo, e não é por nós, é necessário que o homem tenha o Espírito Santo, o Espírito da verdade.
A Bíblia mesmo diz que é Ele que abre os nossos olhos para a palavra. Muitas pessoas vão ler a palavra e não entendem, sabe por quê? Eu não digo que vocês que vão ler, a Bíblia fala sobre isso, que são fracos na fé. Não, tem pessoas que não compreendem a palavra, mesmo quando é pregada pelo pastor, é porque ela não tem o Espírito dentro dela, o Espírito não revela dentro dela, porque ela não possui o Espírito Santo. O nosso próprio Cristo foi obediente ao Espírito Santo, você sabia disso? O próprio Cristo foi obediente ao Espírito Santo, na tentação do deserto. A Bíblia diz que o Espírito Santo levou Jesus para ser tentado pelo diabo, o Espírito Santo levou. Ele foi obediente à palavra, ele foi obediente ao Espírito, porque ele sabia que ele ia ser tentado, ele tinha que rebater essa tentação. E se Jesus foi tentado, nós também seremos, mas nós temos um ajudador, amém? Que é o Espírito Santo. Você que trouxe a Bíblia, abra ela no livro de Hebreus, lá no finalzinho da Bíblia, Hebreus capítulo 3. Quem não estava domingo passado, a gente estava falando sobre a primeira parte da pneumatologia. O que é a pneumatologia? Estudo do Espírito Santo, é a doutrina do Espírito Santo. O que significa pneuma? Alguém lembra? É o estudo da respiração. E o que a respiração tem a ver com o Espírito Santo? Lembra que a gente falou, eu vou clarear um pouco a sua mente do domingo passado e também quem não estava para poder entender, para que a gente possa dar continuidade. A Bíblia fala que quando Deus criar o homem, a sua imagem e a semelhança, o homem não tinha vida. O que Deus faz? Sopra nas narinas do homem. E quando Deus sopra, o homem tem vida. O homem, ele adquire vida através do sopro de Deus. Ou seja, Deus, através do seu sopro, coloca espírito dentro do homem. A Bíblia fala que Cristo soprou diante dos discípulos, eles foram batizados pelo Espírito Santo, foram batizados através do sopro. Você pode ver que o mesmo doutor que estuda os pulmões começa com pneuma, é ou não é? Então é o estudo do pulmão, o estudo da respiração. O Espírito Santo, como a gente falava no domingo passado, um teólogo chamado Ário, no século III, se eu não me engano, entre o primeiro e o quarto século, eles entendiam que o Espírito Santo ele era uma força ou uma influência. Eles entendiam que o Espírito Santo era uma força dada da parte de Deus para incentivar o homem à caminhada da fé. Era como se o homem persistisse no caminho, e isso que estava fazendo ele persistir no caminho era o Espírito Santo, ou seja, uma força ou uma influência. Eles não conheciam o Espírito Santo como uma pessoa ou a terceira pessoa da Santíssima Trindade. E o Espírito Santo ele é uma pessoa. Nós provamos isso domingo passado. O Espírito Santo ele tem todos os atributos de uma pessoa, todas as personalidades de uma pessoa. O Espírito Santo sente ciúmes, ou seja, ele tem emoções, é ou não é? O Espírito Santo tem mente, ele tem mente, consciência, ele tem vontades e ele tem intelecto. Se você ler a Bíblia, muitas das vezes você vai ver que a Bíblia fala, como a gente pregou domingo passado, que quem mandou Paulo e Barnabé pregar a palavra? O Espírito Santo. O Espírito Santo que mandou Paulo e Barnabé pregar a palavra. Tudo através do Espírito Santo. Ou seja, a gente pode confirmar que o Espírito Santo, de fato, é uma pessoa. De fato, porque ele então tem todos os atributos necessários e personalidade de uma pessoa. A gente falava domingo passado também que o Espírito Santo, por ser uma pessoa, ele sente ciúmes. A Bíblia mesmo fala, não sabeis vós que o Espírito que habita em vós sente ciúmes? Uma força não sente ciúmes, é ou não é? Uma intenção não sente ciúmes. Ou seja, se uma força e uma intenção sentisse ciúmes, poderíamos dizer que mesmo que fosse uma força ou uma intenção, seria uma pessoa. O Espírito Santo é considerado como a terceira pessoa da Santíssima Trindade. A primeira pessoa quem que é? O Deus Pai. O Deus Pai é a primeira pessoa. A segunda pessoa, o Deus Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. E a terceira pessoa, o Espírito Santo, ou o Deus Espírito Santo. Todos os três são um só, no mesmo propósito, na influência da salvação do homem. Todos os três têm o mesmo propósito, porém com trabalhos diferentes. Qual foi o papel do Pai? O papel do Pai foi entregar Cristo pelos eleitos.
Hoje nós estamos aqui não porque nós queremos, nós não estamos aqui pela nossa vontade, é porque a palavra mesmo diz que não foi nós que escolhemos a Ele, mas Ele que nos... Essa é a obra de Cristo, a cristologia, ou a cristandade, a doutrina de Cristo. Foi Cristo que nos escolheu. E o papel do Espírito Santo, como nós falamos ali antes, que Cristo já encerrou a sua obra, o papel do Espírito Santo é nos levar a continuar na caminhada de fé, nos santificar, tirar o poder do pecado da nossa vida, tirar o desejo do pecado da nossa vida, tirar o mundo de dentro da gente. Aquelas pessoas que outrora estavam lá fora, hoje não sentem mais desejo pelo mundo. Isso mostra que o Espírito Santo está dentro dela, convencendo ela de todo pecado e de toda imoralidade. Toda obra, hoje eu estou falando, na vida do homem salvo, toda ela depende exclusivamente do Espírito Santo. E é a coisa mais interessante, se você for ver que desde a história dos pais da igreja, desde o credo apostólico, você vai ver que o Espírito Santo ele era retirado, do credo apostólico também. Não digo retirado, mas esquecido. Quem conhece o credo apostólico? Tem alguém que conhece? Vamos lá. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e em Jesus, seu único Filho, nosso Senhor Jesus, que nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao Hades, é isso, né? E subiu aos céus, está sentado à destra ou à direita do Deus Pai Todo-Poderoso. Falou de Deus, crê em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Deus mostrou que Deus Todo-Poderoso criou os céus e a terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto, sepultado, desceu ao Hades, ou até as mansões dos mortos, e subiu aos céus. Olha como eles encheram a parte da cristologia, falando de Cristo. Aí chega a parte do Espírito Santo. Creio no Espírito Santo. Encerrou. E se você ler a palavra de Deus, 100% da obra salvífica nessa terra depende do Espírito Santo. Depois da parte do Espírito Santo, creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica. Vamos lá. Na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Encheram o Pai, encheram o Filho e descartaram o Espírito. Nós cremos no Espírito Santo. Amém? Mas a doutrina da pneumatologia é muito mais importante hoje para nós, porque nós dependemos totalmente e exclusivamente do Espírito Santo. Uma pessoa que ela não foi batizada pelo Espírito Santo, ela é salva? Hein, gente? Não. Uma pessoa que não foi batizada pelo Espírito Santo, ela tem a justificação pelo sangue de Cristo? Não. Uma pessoa que não tem o Espírito Santo, ela foi chamada antes da fundação do mundo? Não. Você pode ver que tudo depende do Espírito. Se vocês for ler a palavra, e eu vou mostrar para vocês na palavra, que Cristo Jesus, nosso Senhor, foi ressuscitado pelo Espírito Santo. Não foi por força própria, não foi pela oração dos santos, não foi pela união, foi pelo Espírito. Eu vou mostrar na Bíblia para vocês. Olha a importância do Espírito Santo. A Bíblia fala em 2 Pedro 1,19, se eu não me engano, mas eu já vou provar para vocês na Bíblia, que os profetas do passado, os homens do passado, os santos, todos eles falaram inspirados pelo Espírito Santo. A palavra é pregada pelo Espírito Santo, o Espírito Santo nos convence do pecado, o Espírito Santo ilumina o caminho, tudo pelo Espírito, meu Deus. Então o Espírito Santo tem toda a forma, tem toda a fisionomia, tem todos os caráteres, tem toda a personalidade de uma pessoa, e nós dependemos exclusivamente dele. Você ora a Deus em nome de Jesus, mas muitas das vezes esquece do Espírito Santo. Você adora a Deus em nome de Jesus e adora ao Filho, mas muitas das vezes esquece do Espírito Santo. Não estou falando que você tem que esquecer dos dois, que são praticamente a coisa mais importante na nossa vida, mas eu quero que você entenda, o ser que você esquece hoje é o ser mais importante na sua vida. Amém? Você pode ver que muitas das igrejas não falam do Espírito Santo. A grande maioria das igrejas não enfatiza o Espírito Santo.
Eu estou falando hoje pelo Espírito Santo. Lucas 12:12 diz: não se preocupeis no que há de falar, porque o Espírito falará por vós todas as coisas. Hebreus 3:7 diz assim. Olha só. A Bíblia diz assim no livro de Hebreus 3:7, que é o versículo-chave dessa pregação. Diz assim: assim, pois, como diz quem? Você pode ver que não é como diz Cristo, não é como diz Deus, não é como diz o pastor, é como diz o Espírito. Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação no dia da tentação no deserto, onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras por 40 anos. Por isso me indignei contra essa geração e disse: esses sempre erram no coração. Eles também não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Tende cuidado, irmãos. Jamais aconteça haver em qualquer um de vocês coração perverso de incredulidade, que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutualmente, ou seja, todo dia, cada dia, durante o tempo que se chama hoje, todo dia que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Porque nós temos tornado participante de Cristo, se de fato guardamos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos, enquanto se diz: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação. Os livros que a gente mais prega aqui é os livros do Velho Testamento. A gente mostrou o quanto o povo de Israel era rebelde diante de Deus, sim ou não? O quanto os profetas, inspirados pelo Espírito Santo, falaram as palavras de Deus, ou as palavras da verdade, para aquele povo rebelde, fazendo com que o povo saíra da escravidão do deserto, na mão de Faraó, e continuassem a caminhada até a terra prometida, mas muitos deles se rebelaram, como exemplo de Coré. A Bíblia diz que nós não devemos entrar no caminho, na rebelião de Coré, porque foi um homem que queria, da mesma forma, quando Moisés estava no monte, recebendo a revelação do Velho Testamento, os 10 mandamentos, lá embaixo estava Coré, juntamente com um grupo de pessoas, criando um Deus à imagem, ou seja, formado pela mão do homem, que era uma estátua de ouro, um bode de ouro, ou um bezerro de ouro. A Bíblia fala assim: hoje, agora, se vocês ouvirem a voz do Espírito Santo, não endureçais o vosso coração, como foi no dia da provocação. A Bíblia fala no dia da provocação. Como provocou seus pais, a Bíblia fala, o povo de Israel, os pais do povo de Israel, aquele povo iníquo, provocava Deus com as suas imagens fundidas pelas suas mãos. Você pode ver como nós pregamos domingo passado. Tem perdão para aqueles que pecam contra Deus? Sim ou não? Tem, a Bíblia fala que sim. Tem perdão contra aqueles que pecam contra Cristo? Tem, de fato tem. Tem perdão contra aqueles que pecam contra o Espírito Santo? Não, não existe mais perdão. Se você pecar contra o Espírito Santo, blasfemar através da sua boca contra o Espírito Santo, não tem mais perdão para vocês, não existe mais. Vocês podem fazer o que for, pode orar a noite toda, jejuar até secar, ler toda a Bíblia, vivência, não tem mais perdão. A Bíblia mesmo fala isso. E eu também não posso crer que uma pessoa que tenha blasfemado contra o Espírito Santo, ela possa receber do mesmo para se santificar. Não existe. Por que a Bíblia mesmo fala, se vocês ouvirem a voz do Espírito Santo hoje, não endureçam o coração de vocês, porque a Bíblia mesmo fala, na mesma passagem, que o próprio Deus diz, assim jurei na minha ira, que não entrarão no meu repouso. Por que não entraram no repouso de Deus? Porque blasfemaram contra o Espírito, porque é o Espírito que estava falando. Era o Espírito Santo. Será que vocês já não têm blasfemado contra o Espírito Santo e vocês não sabem, pessoal? Hein, gente? Já não passou isso pela cabeça de vocês? E aí? Será que já não tem gente condenada aqui dentro? Será que não tem gente que já está condenada ao inferno aqui dentro? Me perdoa a minha sinceridade, mas eu quero que você pense nisso. O que é
O que é um pecado imperdoável? É blasfêmia contra o Espírito Santo. Vocês podem ver que quando blasfemaram contra Cristo, o próprio Cristo tinha o Espírito Santo, ou não que foi batizado pelo Espírito Santo, porque é ele quem batiza, mas o Espírito Santo pairava sobre ele. Quem falar contra o Pai, está falando contra o Espírito, porque os três são um só no propósito. Você pode ver que quando Deus vai falar por alguém, por intermédio de um profeta, a sua palavra, ele usa o Espírito Santo. Então tudo que nós fizemos contra o Pai, nós estamos fazendo contra o Filho, e também da mesma maneira contra o Espírito Santo. É blasfêmia, meu Deus, é blasfêmia. E a Bíblia diz que o pecado que não é perdoado é aquele que a gente comete pela boca, por palavras, não é nem com atitude. Por isso que eu digo, será que vocês já não blasfemaram contra o Espírito, pessoal? Hein, gente? Se vocês ouvirem hoje a voz do Espírito Santo, não endereçais o vosso coração como foi no dia da provocação. Aquele povo provocou a Deus. Aquele povo provocou a Deus fazendo com que, assim como Moisés estava sendo instruído pelo Espírito ou pelo próprio Deus para levar esse povo até a terra prometida, o povo de outra forma estava contrariando a lei de Deus, fazendo com que a sua vontade prevalecesse e não a vontade de Deus. Amém? O Espírito Santo, ele também pensa e ele também sabe. O Espírito, por isso que eu falei que uma das personalidades do Espírito Santo é a mente. Ele também pensa e ele também sabe de todas as coisas. 1 Coríntios, não precisa abrir, se você quiser marcar no seu caderninho, 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 10, nós falamos domingo passado sobre isso. Eu quero lembrar vocês, a Bíblia diz assim: mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. A passagem que nós lemos no domingo passado, ele perscruta todas as coisas no coração, no interior de Deus. Não que o Espírito Santo há de entrar no interior de Deus para revelar algo para a gente, ou ele vai tentar buscar algo novo. Não, ele já sabe de todas as coisas. O Espírito Santo já sabe, por isso que ele nos revela todas as coisas, porque ele já sabe o que está no interior do Pai. Amém, gente? Então o Espírito Santo, ele pensa e também sabe. É um dos atributos do Espírito Santo, uma das personalidades da pessoa do Espírito Santo. O Espírito Santo pode se entristecer, pessoal? Hein, gente? Pode. Uma força não se entristece e uma influência também não. O Espírito Santo pode, de fato, se entristecer, como está escrito em Efésios, capítulo 4, versículo 30, que diz: olha só como ele tem sentimentos. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no quais estáis selado para o dia da redenção. Se a palavra fala que nós não devemos entristecer o Espírito Santo, é porque ele tem sentimentos, tem emoções. Uma pessoa tem emoção, uma pessoa tem sentimento. Então o Espírito Santo, mais uma vez, com mais um ponto, cabe dizer que o Espírito Santo é uma pessoa e não uma força. Por isso que o Espírito Santo também é digno de ser adorado. Por isso que o Espírito Santo, na obra salvífica do homem, é o que intercede por nós. É o que leva as nossas orações a Deus, porque a Bíblia mesmo fala que nós não sabemos orar como convém. Se você orar sem Espírito Santo, a sua oração ela é vazia. E a Bíblia fala aqui que nós não devemos entristecer o Espírito Santo de Deus, nos quais estáis selados para o dia da redenção. Se você tem o Espírito Santo, você está selado por ele. Eu não digo que uma pessoa que entristece o Espírito Santo, ela perca a salvação. Não, nada disso. Porque essa passagem, ela enfatiza isso. Não devemos entristecer o Espírito Santo, o qual nós estamos selados para o dia da redenção. Vamos usar um exemplo de um casamento. Um homem que ele é fiel à sua esposa e a sua esposa que é fiel ao seu marido. De vez em quando um não entristece o outro? Sim ou não? Entristece. Mas nem por isso eles se largam. É ou não é? Um casal que se ama, um casal que são fiel um ao outro. Estou falando que são fiel um ao outro. Por mais que o homem, vamos botar um exemplo, mais que um homem já traiu a sua esposa, e a esposa sabe, e ela o perdoou. É da mesma maneira, o Espírito Santo nos selou para o dia da redenção. O que é a redenção? É a salvação por intermédio de Cristo Jesus. Então o Espírito Santo selou o homem para o dia da salvação. Nós não devemos entristecer ele. E como nós entristecemos o Espírito Santo? Através das nossas atitudes, dos nossos pecados,
daquilo que nós sempre falamos. Você acha que não, mas os pecados que ferem mais o coração de Deus é aqueles que são cometidos no oculto. É ou não é? Por que é cometido no oculto? Porque o Espírito Santo está ali, ele está observando tudo isso. Você já pensou, homem ou mulher, no momento mais íntimo do seu pecado, você e o seu pecado, no momento mais íntimo, vocês dois, o Espírito Santo ali olhando aquilo, hein? Você entristecendo o Espírito Santo de tal maneira que ele chega a se entristecer. Sentimentos. O Espírito Santo tem sentimento. O Espírito Santo, ele intercede por nós. Amém, pessoal? Por isso que nós temos que valorizar esse Espírito dentro da gente. A Bíblia fala assim: não sabeis vós que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, ele habita dentro de vocês? Por isso que eu sempre falo, a religião fala assim, domingo da busca do Espírito Santo. Eles enfatizam o nome de domingo, da busca do Espírito Santo. Não, nós não venhamos buscar o Espírito Santo de tal maneira que quando nós saímos do culto, ele sai de dentro da gente. Não. Nós venhamos adorá-lo. Nós estamos aqui para adorar o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nós não estamos aqui dentro para chegar diante do altar ou nos átrios do Senhor e quando se colocamos diante dos santos e falamos assim: Senhor, eu vim te buscar, meu Pai. Ó Espírito Santo, estamos aqui para te buscar. Não, nós estamos aqui para te adorar. Porque se eu tenho o Espírito Santo, ele não sai de dentro de mim. Amém? Aqueles que foram selados com o Espírito Santo, a Bíblia diz que são selados até o último dia. O dia da redenção é mais um ponto que nós sempre falamos e pregamos, que se você é salvo, você permanece salvo para sempre. Simplesmente você, com as suas atitudes, você entristece o Espírito Santo. É isso. Pastor, eu sou uma pessoa salva. Eu sou uma pessoa que, de vez em quando eu caio. Mas por um tropeço seu, você não perde sua salvação. Mas você entristece o Espírito Santo. É ou não é? É aquilo que eu sempre falo, é a questão do casamento. Por um tropeço seu, homem, por uma falha sua, mulher, talvez você entristece o seu cônjuge. Não que vai haver separação, mas há tristeza entre os dois. Amém? Romanos 8:26 fala isso. O Espírito Santo nos ajuda nas nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E é aquele que examina os corações, sabe qual é a intenção do Espírito, é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Amém? Ele conhece a intenção do nosso coração, ele leva as nossas orações a Deus com gemidos inexprimíveis. O que são gemidos inexprimíveis? Uma dor inexplicável. As orações são levadas a Deus com gemidos, com dor, com dor. Você pode ver que a própria palavra fala isso, que ele leva com gemidos inexprimíveis. Não tem como discernir o tamanho de dor que muitas das vezes ele sente levando as nossas orações a Deus. Por isso que eu sempre falo, muitas das vezes a oração que procede da nossa boca não é tão sincera quanto as lágrimas que rolam no nosso rosto. Muitas das vezes choramos, sim, nas nossas orações, mas são as orações mais sinceras que Deus se agrada. Você pode ver pela palavra. Você pode ver que muitas das vezes quando nós abatemos o nosso espírito, ou o nosso espírito, é o momento em que as palavras são poucas, mas as lágrimas rolam constantemente nos nossos olhos. Amém? E são essas as lágrimas ou as orações espirituais que são entregues a Deus com gemidos inexprimíveis. Parte importante. O Espírito Santo também toma decisões de acordo com a sua própria vontade. As decisões que são tomadas pelo Espírito Santo são tomadas pela própria vontade dele, como está escrito em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 7, diz assim, olha só: mas a manifestação do Espírito, isso aqui é muito importante para você compreender o que é o poder do Espírito Santo, mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil, porque porque um pelo Espírito é dado a palavra da sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, a outro pelo mesmo Espírito a fé, a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, a outro a operação de maravilhas, e a outro a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação de línguas, mas um só é o mesmo Espírito,
que opera todas as coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Existem vários dons, vários espíritos, sim ou não? Entre aspas, o dom de profecia, o dom de cura, o dom de maravilhas, o dom de línguas, o dom de interpretação de línguas, o dom em que a profecia é pregada, é isso que eu estou falando agora, profecia, estou proferindo a palavra na vida de vocês, o dom de ciência. A Bíblia diz que a uns são dados esse espírito, a outros o dom de ciência, ou o espírito de ciência. Existe variedade de dons, mas somente são dados por um espírito, o mesmo espírito que reparte particularmente todos os dons para as pessoas da maneira que ele quer. Eu estava falando, se eu não me engano, para o auxiliar. Eu não lembro para quem foi para auxiliar, para obreiro, para alguém que eu estava falando. Se você não foi chamado para a obra, meu amigo, não adianta relutar, não adianta fazer nada, que você não vai entrar na obra. Se você não foi chamado para pregar, se você não foi chamado, não importa o que você queira fazer. Se você não foi chamado para evangelizar, você não vai conseguir. Porque a Bíblia mesmo diz que o próprio Espírito Santo que cede esse dom para cada pessoa. Talvez o meu dom é pregar a palavra. E se eu for tentar fazer outra coisa, eu não vou conseguir. Porque ele me chamou para pregar a palavra. Não me chamou para fazer outra coisa. Amém? Então cada pessoa recebe um determinado dom. Porém, tudo parte do mesmo Espírito. Então todas as coisas, todas as decisões na vida do homem são tomadas pela própria vontade do Espírito Santo. Por isso que eu digo, se o Espírito Santo chamar alguém para pregar, a graça ela se torna irresistível. O homem não pode resistir ao chamado de Deus. Amém? Não pode. Por mais que nós lemos na palavra, homens de dura coração servis, até quando resistis o Espírito Santo? Pastor, está vendo? Estão resistindo? Não, pessoal. O homem consegue resistir até o momento em que ele é chamado pelo Espírito Santo. Amém? Se eu for agora lá na praça e pregar a palavra, todo mundo vai aceitar? Não, nem todo mundo vai aceitar. Mas foi falado do Espírito. O Espírito Santo, por intermédio ou seja, eu, por intermédio do Espírito Santo, preguei a palavra, todos ouviram, mas muitas pessoas resistiram. Mas quem me disse que tem muitos lá que já não foram chamados antes da fundação do mundo e há de se revelar no tempo certo? Sim ou não? Então por isso que eu falo, existe variedade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Amém? Eu vou falar agora sobre os atributos. Vocês estão entendendo, pessoal? Eu vou falar agora sobre os atributos divinos do Espírito Santo. Quais são esses atributos divinos? Divindade. Os atributos da divindade do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é eterno. Se você quiser marcar o Espírito Santo, um dos atributos do Espírito Santo, entre todos que a gente vai falar agora, o Espírito Santo, ele é eterno. A Bíblia fala no livro de Gênesis, capítulo 1 em diante, que quando a terra era sem forma e vazia e existia só escuridão, o Espírito Santo pairava sobre as águas. As águas. Ele pairava sobre as águas. O Espírito Santo existe hoje? Sim ou não? Olha quantos anos se passaram e o Espírito Santo continua da mesma forma. O mesmo Espírito, o mesmo Consolador, o mesmo Ajudador, o mesmo Ensinador. Tanto antes da fundação do mundo, quando não existia nada, quando o próprio Deus diz, façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança, porque o homem foi criado segundo a semelhança de Deus. E por que falou façamos o homem? Porque o Espírito Santo foi soprado dentro do homem. Amém? O Espírito Santo foi soprado. Então o Espírito Santo ele é eterno. Hebreus capítulo 9, 14 diz: quanto mais o sangue de Cristo, olha só, quanto mais o sangue de Cristo, o precioso sangue de Cristo, pelo Espírito eterno, se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará a vossa consciência das obras mortas, para servirem ao Deus vivo. Ou seja, pelo Espírito Santo, o Espírito eterno que foi oferecido, o sangue de Cristo, se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus. Ele mesmo purificará a gente da nossa má consciência, das nossas obras mortas, do homem que estava morto, tudo pelo Espírito. Você pode ver que até pelo precioso sangue de Cristo, o Espírito Santo é eterno. Ele mesmo se ofereceu. Amém, pessoal?
ou o próprio Cristo mesmo se ofereceu, fazendo com que o Espírito Santo, sendo eterno, nos lavou de toda má consciência e todo má pensamento. Primeiro atributo do Espírito Santo, ele é o quê? Eterno. Segundo ponto, ele é onisciente. O que significa a palavra onisciente? É quem tem conhecimento infinito sobre todas as coisas. Um ser onisciente, ele sabe todas as coisas. Deus conhece do meu coração e a intenção do meu coração, como da mesma forma Deus conhece do coração da dona Ivone, conhece do coração do obreiro Almir, conhece do coração do irmão seu Josivaldo, conhece do coração de todos que estão aqui, da mesma forma. Ou seja, a onisciência, ele conhece todas as coisas. O mesmo Espírito que agiu nas profundezas do coração de Deus, é o mesmo Espírito que habita dentro da gente, e ele conhece a gente melhor que nós mesmos. 1 Coríntios 2,10 diz, e nós falamos no começo sobre esse versículo, mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus, porque qual dos homens sabe quais são as coisas dos homens, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Ninguém sabe as coisas de Deus, ninguém compreende as coisas de Deus, a não ser o próprio Espírito Santo. Se hoje nós conhecemos uma boa parte da divindade do Pai, fora revelada pelo Espírito, a própria palavra fala isso, que ele que revelou pelo Espírito, meu Deus, o próprio Deus revelou através do seu Espírito todas as coisas, ele mesmo que penetrou no Pai, penetrou dentro da gente, trazendo a revelação das coisas que deveria estar dentro da gente. Mas nem tudo é revelado, porque a Bíblia mesmo fala que as coisas ocultas ele retém para ele e as reveladas ele libera para a gente. Amém, pessoal? Então, o Espírito Santo, primeiro atributo, ele é eterno. A Bíblia fala que o Espírito Santo estará com a gente para sempre, tanto no findar do labor da nossa vida, quanto na consumação dos séculos. Ele vai estar juntamente com a gente. O Espírito Santo é onisciente, ele sabe de todas as coisas. O Espírito Santo também é onipresente, está presente em todos os lugares. Ele tanto está na minha vida quanto na vida de muitos aqui dentro. Não de todos, porque eu não conheço o seu interior, mas eu tenho certeza que tem muitos que são do Espírito Santo aqui dentro. Amém, pessoal? Ou seja, o Espírito Santo, tanto quanto habita dentro de mim, habita dentro de muitas pessoas aqui dentro. Ou seja, ele é onipresente, ele pode estar em todos os lugares. Salmo 139, versículo 7 diz: para onde poderei eu escapar do teu Espírito? Para onde poderei eu escapar do teu Espírito? Para onde poderei eu fugir da tua presença? Se eu subir os céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, ou se eu fizer a minha cama no inferno, ou se eu fizer a minha cama no Sheol, que é a mesma tradução, também lá estás. Não conseguimos ou não podemos fugir ou escapar da presença do Espírito Santo, porque ele está em todos os lugares. Vai vendo como o próprio Espírito Santo também é Deus, porque ele tem todos os atributos do próprio Deus, eterno, onisciência e onipresença. Sabe todas as coisas e pode estar em todos os lugares. Quarto atributo divino do Espírito Santo, ele é soberano. O que é uma pessoa soberana? Que o seu poder está sobre todos. E como disse Jó, bem sei eu que tudo podes e nenhum dos seus planos podem se frustrar. Nenhum dos planos de Deus podem se frustrar. Amém? Isaías, capítulo 40, versículo 13 diz assim: olha a pergunta que Isaías fala. Quem guiou o Espírito do Senhor? Quem que guiou o Espírito do Senhor? Ou como o seu conselheiro o ensinou? Ou quem foi o seu conselheiro? Tem alguém que ensinou o Espírito Santo? Hein, gente? Não. Tem alguém que guiou o Espírito Santo do Senhor? Ou o Espírito Santo de Deus? Não, ninguém aqui consegue fazer isso. Ninguém consegue aconselhar, estou falando do homem mortal. Ninguém consegue aconselhar o Espírito Santo. Ninguém. Porque ele já foi aconselhado pelo próprio Deus quando habitava nas profundezas do coração de Deus. Todas as coisas estão nuas e cruas diante dele, por isso que ele nos revela.
Então, um dos maiores atributos do Espírito Santo e de Deus e do próprio Cristo é a soberania. Nenhum dos planos podem se frustrar. Por isso que eu digo, nós vamos pregar a palavra, somos dirigidos pelo Espírito Santo. Nós vamos colocar a mão na cabeça de uma pessoa e vai haver cura naquela pessoa, inspirados pelo Espírito Santo. Você pode ver que Paulo mesmo disse, quando perguntaram para Paulo sobre o batismo, Paulo falou assim, olha, ainda bem que eu não batizei muitas pessoas. Ele lembrou de algumas famílias que ele batizou, porque ele falou assim, porque eu não fui chamado para batizar, eu fui chamado para pregar. Olha só como cada um foi chamado para alguma coisa. Paulo falava sobre isso. Então a soberania de Deus está sobre tudo e sobre todos, de qualquer maneira e de qualquer jeito. Nenhum dos planos de Deus podem se frustrar. Amém, pessoal? Ele teve participação na criação do homem. O Espírito Santo teve participação na criação do homem. A gente pode usar o exemplo, como eu acabei de falar, de quando Deus sopra nas narinas do homem. Mas o livro de Jó fala sobre isso. O livro de Jó 33, versículo 4, diz assim, o Espírito de Deus me fez. Pode ver que ele não fala nem se foi Deus que me fez, ou foi através de Cristo. O Espírito de Deus me fez. E a inspiração do Todo-Poderoso me deu vida. Jó capítulo 33, versículo 4. Jó declara que foi feito pelo Espírito Santo, o Espírito de Deus. E a inspiração foi através do próprio Deus, do Todo-Poderoso. O homem foi criado pelo Espírito Santo, pelo sopro de vida que habita dentro da gente. Temos vida hoje através do sopro de Deus. E aí chega a parte principal que nunca passou pela minha cabeça e muito menos pela cabeça de vocês, que foi o Espírito Santo que ressuscitou Jesus. Olha o que diz Romanos 8:11. Romanos capítulo 8, versículo 11. E se o Espírito, olha só, e se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou Jesus habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará o vosso corpo mortal, pelo seu Espírito em que vós habita. Romanos 8:11. O Espírito Santo ressuscitou a Cristo, ressuscitou o nosso Cristo. Da mesma maneira, Paulo estava falando aos romanos, da mesma maneira que o Espírito Santo, o Espírito de Deus ressuscitou a Cristo, assim, da mesma maneira, Ele há de ressuscitar vocês, do corpo mortal de vocês, dos seus pecados, dos seus delitos. Se o homem que está morto no pecado, lá fora, lá no mundo, for chamado por Deus, morto, chega diante da presença de Deus, ele é ressuscitado pelo Espírito Santo. Pelo Espírito Santo. A gente usa o exemplo do livro de Ezequiel 37, o vale de ossos secos, que nós falamos domingo passado. Aqueles ossos secos estavam mortos, estavam secos, não tinha vida. A Bíblia diz que quando o profeta Ezequiel, ele profetizou, veio um vento ou um sopro impetuoso dentro daquele vale e começou a ter ligaduras naqueles ossos, começou a criar carne naqueles ossos, começou a ter vida. Quando os ossos ficaram de pé, ele profetizou mais uma vez e o sopro entrou dentro daqueles homens e eles tiveram vida dentro deles, pelo Espírito Santo. Pelo Espírito Santo. Amém, pessoal? Se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou Jesus, que ressuscitou o nosso Cristo, habita em vós, também da mesma maneira Ele há de vivificará o nosso corpo mortal pelo seu Espírito em que nós habita. Amém? E um dos maiores atributos, que o Espírito Santo, Ele é o Senhor. Pastor, mas peraí, não é Jesus Cristo que é o Senhor? Também. Mas olha o que diz 2 Coríntios 3,17. Ora, o Senhor é o Espírito. Ora, o Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor? Aí a liberdade. Vós estáis limpo pela palavra que eu vos tenho pregado. Podemos usar na parte figurativa desse versículo. Vós estáis libertos
pela palavra que eu vos tenho pregado. Pregamos a palavra, o Espírito Santo se encaminha de abrir o seu entendimento para a palavra e da mesma maneira de santificar diante de toda má índole, de todo o seu pecado. O Espírito Santo, ele é o Senhor. Você pode ver 2 Coríntios 3,17 que fala isso. O Senhor Jesus mesmo deu testemunho claro acerca da divindade, da procedência do Espírito Santo. Se você ler a palavra de Deus no livro de Lucas 4:1, como eu acabei de falar, o próprio Cristo obedeceu ao Espírito Santo. Cristo ordenou aos seus discípulos que esperassem em Jerusalém até que recebessem o Espírito Santo, porque seria Ele que os revestiria de poder. Se não tivesse o Espírito Santo, não teria igreja. Se não tivesse o Espírito Santo, não teria o nascimento da igreja. Não teria a palavra da verdade, não teria o Espírito de Deus na nossa vida, não teria conhecimento, não tinha nada disso. O próprio Cristo pediu para os discípulos: esperem em Jerusalém, esperem lá, até que vocês sejam revestidos pelo Espírito Santo, porque é Ele, o Espírito Santo, que vai revestir vocês de poder. Tudo pelo Espírito. Se não fosse o Espírito Santo, não haveria a plenitude dos tempos. Não haveria plenitude dos tempos. O que é a plenitude dos tempos? É a igreja de Cristo sobre a terra. Amém, pessoal? Olha a importância do Espírito Santo na nossa vida, meu Deus. Olha a importância da gente pregar sobre a pneumatologia. A gente falou isso na escola bíblica, mas nós não pregamos sobre o Espírito Santo na escola bíblica. Nós falamos sobre a doutrina da pneumatologia. E além de possuir todas essas qualidades, o Espírito Santo possui essas qualidades divinas, o Espírito Santo ele realiza certas obras que costumavam ser atribuídas ao próprio Deus. Aquilo que eu falei, a ressurreição do próprio Cristo, a formação do mundo, o renascimento do homem na terra, ou o nascimento do homem sobre a terra, e ele mesmo atuou na fundação do mundo e continua atuando na criação, tanto em sua origem como em sua manutenção e na direção providencial. Toda a providência na vida do homem parte do Espírito Santo. Para a gente poder encerrar essa parte, para acabar a palavra, e por divindade do Espírito Santo, se entende que ele é um com Deus. Olha só, o Espírito Santo é um com Deus, fazendo parte da divindade, sendo coigual, ele é coigual, coeterno e consubstancial com o Pai e com o Filho. A mesma substância que existe no Pai, existe no Filho. A mesma substância que existe no Pai e no Filho, existe no Espírito Santo. Então ele é consubstancial, existe a mesma substância nele. Coigual, ele é igual aos dois no mesmo propósito. E ele é coeterno, assim como o Pai e o Filho é eterno, o Espírito Santo também, ele é eterno. Amém, pessoal? E 2 Pedro, que eu acabei de falar no começo, para a gente encerrar. 2 Pedro 1,21 diz assim, lá no finalzinho da Bíblia, porque nunca mais, olha só, 2 Pedro 1,21, porque nunca, jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movido pelo Espírito Santo. Toda a palavra de Deus, se vocês lerem, vocês vão ver, ou todos os profetas do passado que pregaram a palavra de Deus, todos eles foram inspirados pelo Espírito, todos eles. Olha que coisa interessante, que coisa magnífica. Olha a importância de você pedir a Deus o batismo do Espírito Santo. Pastor, mas eu já sou batizado no Espírito Santo, eu já falo em línguas. Não, meu amigo, não tem nada a ver com o Espírito Santo, nada a ver. Uma que eu já falei aqui no começo, e uma hora eu vou fazer um estudo desse para vocês entenderem, que batismo em línguas não tem nada a ver com aquilo que você aprendeu, de falar uma língua que ninguém conheça. Um dos maiores exemplos de batismo do Espírito Santo é o quê? Mudança de vida. Mudança de vida. Sabe quando eu sei que eu fui batizado pelo Espírito Santo? Quando eu não tenho mais prazer pelo mundo e eu tenho 100% certeza acerca da minha salvação. 100% certeza. Aí eu tenho certeza que eu fui batizado pelo Espírito Santo. Amém, gente? Quando você orar, peça o Espírito Santo a Deus. Fala, meu Deus, eu só posso compreender a Tua palavra através do Espírito Santo.
eu só posso compreender os teus caminhos através do Espírito Santo, eu só consigo contemplar a tua majestade através do Espírito Santo. E volta a frisar o que eu acabei de falar no começo do culto. Sem santidade, ninguém verá a Deus. Vamos puxar para a pregação de hoje? Sem Espírito Santo, ninguém verá a Deus. Porque quem que nos santifica diante dele? O Espírito Santo. Amém? Olha a importância de você ter o Espírito Santo na sua vida. Guarde essa palavra no seu coração, guarde dentro de vocês, para que vocês possam entender que assim como você entende que o Pai é importante, que o Filho é importante, mas acima de tudo isso nessa terra, o Espírito Santo é o que nos leva à salvação até a consumação dos séculos. E a Bíblia mesmo fala que Ele estará com a gente para todos sempre. Amém, pessoal? Vamos aplaudir Jesus, que Ele merece.